Alô, bom dia, eu sou o Malalo e hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre Chainsaw Man. Só que não é especificamente sobre esse Chainsaw Man que tá aqui na minha mão, a discussão sobre o mangá vai vir em outro dia. Hoje eu quero falar do anime, a adaptação que foi feita pelo estúdio Mappa e que recentemente se encerrou. Para resumir um pouco os tópicos que eu vou tratar, quero falar a respeito das expectativas que foram tomadas pelo público quanto a como seria todo esse esquema, todo esse negócio e como essas expectativas foram atendidas. Quero falar um pouco a respeito da pegada do diretor, o jeito que ele em si quis trazer tudo isso para as telas e como isso talvez fosse um pouco diferente da pegada do mangá, as principais diferenças no caso, quero falar um pouco a respeito disso. Depois também quero tratar sobre a animação, o CGI, um bagulho meio polêmico, esse 3D todo. E, mano, por fim, algumas coisas mais pessoais, como por exemplo, a respeito das músicas, openings, endings, sobre a história em geral. Quero dar uma comentada no negócio inteiro, porque, afinal de contas, esse canal é pra falar sobre o que eu tô afim, e eu tô afim de falar sobre o meu mangá favorito. Pra quem não sabe, Chainsaw Man é o meu mangá favorito. Vamos ver se o anime consegue bater esse negócio de ser o meu anime favorito também. Sem mais nenhuma enrolação, vamos começar, obviamente, do começo. Nos primórdios do universo, mesmo antes de ter o anime de Chainsaw Man, o mangá já era extremamente popular. E eu não digo isso de uma forma leve. Para quem não sabe, os desenhos sempre são muito mais famosos do que os quadrinhos, porque tem muito mais gente que só assiste do que lê. É simples assim. Mesmo com tudo isso, olhando as vendas do mangá de Chainsaw Man, é um negócio que tava batendo de frente com muitas outras séries que são ou muito mais antigas e bem estabelecidas, ou que bombaram como animação. Então, cara, sempre foi um negócio meio estranho, meio ridículo, simplesmente olhando a popularidade do negócio e o quão forte que poderia estourar se realmente trouxessem pras telas de uma forma bem feita. Com tudo isso dito, é óbvio que as expectativas dos fãs estavam lá em cima e isso tem dois lados. O primeiro é incrivelmente positivo, porque se Chainsaw Man fosse só um mangá randola que ninguém nunca ouviu falar direito e ele fosse ser adaptado, eles iam dar para um estúdio qualquer e as pessoas que iam fazer realmente não iam dar tanto carinho e atenção, porque, mano, ia ser só mais um. Agora, quando se trata de algo tão amado e tão popular, com tanto potencial, aí eles trazem estúdios grandes, eles trazem nomes importantes na indústria e eles tentam realmente fazer um negócio diferenciado. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, olhando a outra parte, a gente vê uma idealização muito grande de como que vai ser esse produto final. É óbvio que isso não se aplica a todo mundo, mas existe uma minoria bem expressiva, por assim dizer, que quer que as coisas aconteçam exatamente do jeito que elas querem. E tipo, aspectos muito específicos da obra. Sério, uns bagulho ridículo. Vou dar um pequeno exemplo aqui, falando da frase "o futuro é pica". Isso é meio que uma fala icônica do Demônio do Futuro numa tradução não oficial do mangá. E quando chegou a dublagem do anime, obviamente ela não apareceu. Só que, de toda forma, algumas pessoas atacaram o próprio dublador, que não tinha nada a ver com a aparição dessa frase ou não. O dublador literalmente só lê o que tá no papel pra ele. E, mano, ameaçaram o cara de morte, tentaram hackear as redes sociais dele, tanto Twitter quanto Facebook, e o cara chegou: não, desisto, não quero mais aparecer. Se for mostrar o Demônio do Futuro em próximas temporadas, não coloco o meu nome nem perto disso. O que, mano, é uma vergonha, mano. É simplesmente uma vergonha. Claro que isso também traz grande decepção para esses fãs, quando essas coisas específicas não acontecem, mas, cara, o maior problema nesse caso, obviamente, é o que tá afetando o cara, o dublador, que literalmente não fez nada de errado. Enfim, deixando isso um pouquinho de lado,
vamos falar sobre a pegada principal do anime. Como decidiram transmitir as ideias do mangá para uma animação. E para falar sobre isso, vamos discutir um pouquinho a premissa da história. Você tem um moleque adolescente que tem meio que uma fusão com um demônio da motosserra e ele literalmente cresce serras elétricas na cabeça e nos braços para fatiar demônios. E tem sangue por todo lado, tem personagens ridículos, burros, com objetivos insanos, incluindo o protagonista que por grande parte do início quer simplesmente tocar peito. E ele sai trucidando os seres das trevas para conseguir um pouquinho de teta. Mano, se você for parar pra olhar, é um negócio que simplesmente não é sério. É um negócio bizarro. E as capas do mangá transmitem essa ideia, né? Olha isso, o cara tá lá cortando zumbi, sangue verde voando todo lado. Um bagulho insano. Porém, o que o diretor do anime decidiu fazer? Vamos trazer uma pegada mais realista. Vamos fazer uma animação que é consistentemente boa, até mesmo nas cenas que não são de luta, para trazer um feeling cinemático. E vamos dar uma diminuída nas cores, vamos fazer um negócio mais acalmado, para realmente fazer algo que não tem uma pegada de animizão, um bagulho, nossa, que doido, oh! Vamos fazer um bagulho mais sério. É óbvio que se você considerar todo o mangá, sim, existem muitas cenas sérias, principalmente na segunda metade da história. Só que essa abordagem mais cinema não tá só presente nessas cenas, ela tá sim presente em tudo, até mesmo nas partes que teoricamente são mais cômicas, descontraídas ou propositalmente exageradas. Com tudo isso dito, você tem duas maneiras principais de pensar sobre a situação. A primeira é que isso é um jeito ruim de fazer uma adaptação que não considera completamente as intenções originais do autor e que não traz todo o feeling que a obra primária quer passar. E, obviamente, a alternativa é que isso é genial e tá trazendo uma nova perspectiva em cima da obra que pode ser algo totalmente novo e talvez até melhor em alguns aspectos. Eu pessoalmente acredito um pouco mais nessa segunda opção. Eu curti bastante o jeito que decidiram retratar toda essa história doida de uma maneira mais real. E em vários aspectos eu achei que ficou até um pouco mais engraçado que a obra original. Por exemplo, o Denji tá lá numa cena assim, se decidindo, nossa, qual vai ser o meu objetivo? E ele fica tipo, não, o meu objetivo agora é tocar em peito. E o anime torna isso algo tão dramático e tão insano, como se fosse a maior decisão do mundo, que, mano, eu simplesmente tive que rir quando eu vi. Não tem outro jeito de falar. Ficou muito bom olhando por esse lado. Mas é claro que em algumas outras cenas eu talvez fosse preferir a outra pegada. Olhando as lutas em si, eu gostei bastante do realismo, eu gostei bastante da fluidez dos movimentos e do jeito que eles decidiram retratar. Mas eu acho pessoalmente que nesse aspecto das cores, que é algo que muita gente reclamou, talvez eles pudessem exagerar mais quando vira realmente algo tenso e dramático. Por exemplo, vamos pegar Jojo. Toda vez que tem algo muito insano em Jojo, eles mudam completamente as cores e fica um negócio que traz uma perspectiva bem diferente. Intencionalmente, se eles fizessem algo desse tipo, ia parecer ainda mais psicodélico e insano, trazendo também bastante desse sentimento original que o mangá quer passar. Mas uma outra coisa que eu quero falar é que o mangá em si é uma experiência única. O Fujimoto, que é o autor, traz um uso dos quadrinhos que é muito especial e a experiência de você ir lendo na sua velocidade, considerando o tempo que você quer dar para cada cena, não tem como você trazer pro anime. Então, realmente, uma pegada mais nova pode ser algo que vai trazer muitos benefícios. Então, de novo, eu entendo bastante as pessoas que não exatamente gostaram desse estilo, tanto é que existiram até petições para reanimarem Chainsaw Man. Isso eu já não entendo. A galera reclamar que ficou ruim. Mas agora, você não curtir
tanto o jeito que acabou ficando e preferiu o mangá por conta disso, eu acho que é totalmente lógico, tem bastante sentido. Agora, vamos partir para outro tópico que também é um tanto controverso, que é a animação. E eu não tô falando sobre a animação geral, porque se fosse só isso, não ia ter muito o que dizer. Beleza, é boa, ela é muito, muito bem feita. E existe muita fluidez nos movimentos, assim como eu já falei, quando se trata até mesmo de momentos que não são batalhas. Eles literalmente colocaram uma cena exclusiva do anime de um dos personagens começando o dia, só mostrando um pouco da rotina dele. E é um negócio tão liso, tão satisfatório, cara, é meio insano. Você vê os personagens conversando e a maneira que eles se movem é muito, muito real. De novo, essa pegada cinematográfica. E isso eu não acho que tem muito a discutir, é só bom. Mas falando dos efeitos especiais, o CGI, que para quem não sabe é Computer Generated Imagery, basicamente. Cara, isso é um pouco mais tenso, porque existe um estigma na comunidade de anime que CGI é automaticamente ruim, porque em muitos outros contextos, essa tecnologia foi usada de uma maneira ruim. Mas em Chainsaw Man eu tenho que falar pra vocês, eles conseguiram fazer um trabalho muito, muito, muito bom, principalmente considerando as lutas a partir do terceiro episódio, tá? Quando tá o Denji contra o Demônio Morcego, até o último Denji contra Katana Man, é um negócio surreal, surreal. Agora, o primeiro episódio em si foi o que mais causou controvérsia, porque foi literalmente o primeiro episódio, e muita gente estava bancando com que ele em si fosse mostrar como que ia ser todo o resto. Só que nesse primeiro episódio, os movimentos do Denji são meio robóticos, meio lentos e podem parecer estranhos. Muita gente culpou a CGI por conta disso. Só que, na realidade, isso é mais uma decisão narrativa do que qualquer outra coisa. Porque depois, eles mostram, com CGI, o Denji pode ser realmente rápido, uma máquina, simplesmente sai doido, deslacerando tudo. Eu acho que eles estavam querendo mais mostrar algo como uma inexperiência, o Denji tentando aprender a lidar com essas serras elétricas que ele acabou de conseguir. Isso, obviamente, de novo, causou um pouco de controvérsia, porque foi um negócio meio parado e é meio estranho até quando você vê pela primeira vez. Mas considerando o resultado final da obra, o CGI como ele é utilizado nos outros momentos, de forma geral eu tenho que falar que ficou muito, muito show e foi uma das melhores utilizações de computadores e efeitos especiais que eu já vi em animação, tirando obviamente alguns filmes que aí já é totalmente outra coisa, né? Fazer um filme é muito diferente do processo de você produzir algo serializado com vários episódios. Com isso, a gente meio que encerra as partes principais de discussão e controvérsia e tudo mais, e agora chega no momento em que eu falo um pouco mais da minha opinião geral e de coisas que eu simplesmente tô afim, ok? Então, de novo, como é de costume, aquelas outras partes foram um pouco mais planejadas, daqui pra frente é mais só falando o que vem à mente. E eu quero começar conversando um pouquinho sobre a opening e as endings. Eles decidiram fazer um negócio muito doido, que é todo episódio ter uma ending diferente. A partir do segundo, todos eles têm sequências de animação totalmente originais e únicas, exclusivas pro episódio, e que batem de frente com muitas openings por aí. Muitas openings. Sério. Vamos pegar, por exemplo, a ending número 7, que, por acaso, o cantor é o mesmo cantor da abertura do Tokyo Ghoul, sabe? Aquela Unravel, que é super famosa. É o mesmo cantor, eles pegaram, de novo, artistas extremamente conhecidos e grandes em toda essa cena para realizar essas músicas e também as animações. Existem pessoas muito talentosas por trás. Cara, ficou tudo um negócio muito insano, muito, muito doido. E realmente, cara, só ficou bem feito demais. E para finalizar essa porção, falando sobre a abertura em si. É minha abertura favorita de longe, eu não acho que
nenhuma outra abertura de anime chega perto no nível de pura qualidade. A música é muito, muito, muito boa, e óbvio que isso é subjetivo, e eu não tenho muito como falar de música, porque eu não sou o maior especialista, mas quando você tá falando simplesmente do que você tá vendo na tela, cara, representa muito bem Chainsaw Man. E falando de representar Chainsaw Man, a Engine 3 é a que mais se encaixa na obra. Se fosse para ter uma engine só no negócio todo, com certeza ia ser a Engine 3. É um bagulho maluco, transições totalmente do nada, tá tipo super metal pesado, e do nada um bagulho meio divino, pá. Tipo, literalmente de 1 milissegundo pro outro, só pum. Mano, representa muito bem como é a história, como funciona todo esse quesito doido de Chainsaw Man mudar de repente de um estilo pro outro. E é basicamente isso nesse aspecto. Para falar um pouco da história, mano, não tem muito o que eu falar especificamente do anime, porque eles conseguiram trazer o material original do mangá de uma forma muito fiel. Todos os momentos importantes e todos, até os momentos menorzinhos, que são muito bons e que são muito legais, foram passados de uma forma que, de novo, é muito, muito bom. Não tem outro jeito de eu dizer, é simplesmente isso. Eles conseguiram mostrar a história de um jeito bem legal. E eu quero salvar um pouco dessa parte de comentar a respeito da narrativa para algum outro vídeo que eu vou falar especificamente do mangá. Então eu não vou me adentrar muito nesse tópico agora. Com isso, eu vou encerrar esse vídeo. Caso você curtiu, por favor, dá um like, se inscreve, mete um comentário, pá. Esse é o segundo vídeo que eu tô postando aqui. De novo, é um conteúdo diferente, vou ficar postando coisas que eu quero. Então, se você se interessa por isso, mano, junta aí, chega com o pai e vamos pra lá que é sucesso. Enfim, valeu, falou e até a próxima!